Ah, peraí, tem que acender a, a luzinha. Um minuto. Acendeu. Então, nesse segundo vídeo, né, só gravando aqui também para os colegas, o que que essas duas empresas têm em comum, né, gente? Para a gente pensar em termos de inovação, né? Ambas, do ponto de vista do negócio, né, impactado, mas ambas as empresas inovaram no processo, nos seus processos de, uma no processo de logística, outra no processo de distribuição, né? Mas ambas as empresas pensaram justamente na questão da melhor qualidade e melhor celeridade do atendimento, dos seus clientes, né? Então, o quanto empresas grandes como essa, por exemplo, o FedEx, pensou até mesmo no Instituto de Meteorologia, né? Então, eles, para que eles consigam prever ou pelo menos antecipar os riscos que eles tenham em termos de prazo, né? Eu sempre me lembro do FedEx por causa do filme aquele. Agora eu estava olhando aqui de novo esse vídeo e lembrando, né? Mas se vocês lembrarem do próprio filme do acho que era Náufrago, me corrijam se eu estou errada, onde ele, mesmo na ilha, ou mesmo depois, ele acaba recebendo lá o FedEx, enfim. Então, uma ideia de credibilidade, inclusive, na empresa, tanto do ponto de vista de prazos, né, quanto do ponto de vista da entrega. E aí, por isso, eles tiveram uma preocupação em trazer um processo de inovação para isso, né? E no processo de distribuição também, né, de empresas como a Avon e da mesma forma a própria Natura, onde eles têm um movimento de produtos e as pessoas querem o quanto antes, né? A gente não quer esperar muito para receber esse tipo de produto, né? A gente quer poder comprar com as revendedoras, a gente quer hoje comprar pela internet. Eu sou uma consumidora, por exemplo, que compro pela internet esse tipo de produto de uma concorrente aí da Avon, né? Mas quero que chegue o quanto antes. Então, há uma necessidade, houve uma demanda dessa maior celeridade, né? E do tipo da utilização da tecnologia para isso, né? Então, como isso acaba tendo essa outra visão, né? E aí corrobora, é o náufrago, né? Eu achei que era, às vezes eu me passo, né? E ele diz, né, uma baita propaganda do FedEx, mas o quanto isso faz parte também do processo de inovação, né? Porque eles precisavam dessas novas estruturas para repensar a forma como eles iriam operar, como isso ia acontecer, como isso ia se suceder dentro desse movimento, tá? Gente, encerramos então essa primeira parte da aula. A minha ideia é pelo menos a gente, e aí eu acho que a gente pode tocar direto, considerando o dia, né? Já que somos contemplados com a sexta, com a nossa aula 2. Eu só vou pedir 3 minutinhos, tá? Que daí eu vou assoar meu nariz, vou pegar uma aguinha, enfim, vou deixar aqui gravando. E já venho para a gente entrar efetivamente na conversa que a gente tem que ter da nossa aula 2 e aí no na sequência do nosso PPT, tá? Tudo bem até aqui? Daí me sinalizem. Só me deem esses minutinhos só para eu poder me ajeitar aqui, pegar mais uma aguinha e aí iniciamos, tá bom? Reiniciamos, né? Na verdade, tá? Um minutinho.
Pronto, volta. Ai, desculpa, gente, que eu tinha que dar uma, senão não ia dar certo. Vamos lá, vamos à luta aqui, né? Ah, tem um mundo nessa. Eu comentei com vocês, né, que não era minha disciplina, mas claro, tem muitas coisas que são do meu domínio e muitas também que eu fui revisando e relembrando. E é apaixonante essa disciplina, né? Então, vocês vão ver assim o quanto essa relação com o empreendedorismo e o quanto isso tem, co- vou usar uma expressão, ia usar uma expressão ruim, vou usar uma expressão um pouco melhor. Quanto existe campo de trabalho nessa área, né? E o quanto a gente talvez não aproveite o suficientemente. Então, é de se pensar, assim, de se refletir sobre isso. Até uma aluna nossa, outro dia a gente estava, uma ex-aluna nossa, ela está justamente ah, atuando nisso, né? Atuando nessa área. E é uma área interessante aí para se pensar. Deixa eu ampliar isso aqui, que eu acho que fica mais fácil, gente. Deixa eu só ver como. Aqui. Só me digam, por gentileza, se vocês enxergam. Pode ser no chat, que eu estou com o chat aberto no meu telefone. Aí eu consigo saber se vocês enxergam o PPT. Ok, obrigada, gente. Tá? Só para garantir. Então vamos lá, né? O que a gente precisa, né? A gente viu um pouquinho do conceito de inovação. A gente trabalhou a questão dos tipos de inovação, pensando no ponto de vista de evolução desses modelos de gestão e de conhecimento e de inovação dentro das empresas. E agora chega o momento, então, da gente começar a pensar em como o direito, né, como o ordenamento jurídico, que é o grande mote dessa disciplina e é o grande ponto que a gente tem que chegar, mas como o direito ele vai conseguir caminhar e ele vai conseguir orquestrar tudo isso, né, do ponto de vista da questão da inovação. E para isso, de certa forma, e essa não é uma disciplina que vai abordar de maneira profunda a questão da propriedade intelectual, mas efetivamente a gente vai precisar atender a isso, né? A gente vai precisar olhar para essa questão. Por quê? Porque, na verdade, essa compreensão do que é a propriedade intelectual e mais, né, do que é a proteção à propriedade intelectual, ela é fundamental para a gente entender como a gente vai proteger juridicamente essas inovações, né? Então, a importância desses bens criados intelectualmente, seja do ponto de vista da inovação no modelo de negócio, seja do ponto de vista da invenção, seja do ponto de vista do produto, etc., mas é preciso entender como isso vai acontecer. Dentro dessa perspectiva, a gente vai entender e o conceito dado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, pela OMPI, é justamente dizer o seguinte, que propriedade intelectual é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas, científicas, às interpretações dos artistas, intérpretes, às execuções de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, os desenhos e modelos industriais, como é o da Avon, que nós vimos, as marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como as firmas comerciais e denominações comerciais. O nome comercial também importa, vocês já viram isso lá, né? Também em direito empresarial. A proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Gente, em resumo, essa ideia de pensar e de proteger o patrimônio, né, intelectual, ele tem muito a ver, né, com a questão da criação, com a questão
de efetivamente se pensar tanto em criações que sejam corpóreas ou que sejam palpáveis, como é um produto, como nós dissemos, ou mesmo do ponto de vista da criação do próprio modelo de negócio quando implementado, quanto de criações que não tenham uma formatação ou que não consigam ser formalmente tornadas corpóreas, né? Então, isso tudo é uma forma de tentar proteger, né, de certa forma, essa autoria intelectual que foi pensada, né? E isso também é uma forma de gestão de conhecimento. Então, dentro disso, se convenciona, então, chamar, né, e isso do ponto de vista também do direito brasileiro, chamar a propriedade intelectual de um monopólio da exploração da criação. Ou seja, eu entrego, né, o Estado entrega esse monopólio, né, para que se possa efetivamente se usufruir dos custos dos custos não, se usufruir então da exploração dessa criação e da forma como isso for multiplicado, né? Então essa ideia de propriedade, ela tem uma ideia de entregar e de efetivamente proteger, né, aquilo que foi criado pelos indivíduos. E para que serve isso, né? E isso nós dizíamos há pouco. Serve efetivamente para defender, então, esses conhecimentos, proteger de outras pessoas, né? Para que efetivamente não se tenha uma duplicidade desses novos produtos e se confira às pessoas que efetivamente têm direito de se utilizar dessas convenções, mas também, né, para que se proteja a questão da competitividade. Então, isso é fundamental, né, que a gente tenha a proteção da atividade criativa no sentido de se ter frutos relacionados a isso, em relação ao mercado, né? Então, a propriedade intelectual ela tem um sentido muito de efetivamente conceder àquele que cria, aquele que investe, aquele que pensa, né, uma proteção dentro desse sentido. E isso tudo, né, da mesma forma que no conceito de inovação nós tratamos, isso vai servir para fidelização de clientes, né? Ou seja, o quanto, por exemplo, a construção de uma marca, né, o próprio histórico de uma marca, né, a reputação de uma marca, tem pessoas que só trabalham com isso, né, com a proteção de marcas e da reputação dessas marcas, o quanto isso tem valor econômico, né? O quanto, do ponto de vista de fidelização dos clientes, a gente olha, por exemplo, nós falamos agora há pouco da FedEx, podíamos falar do McDonald's, como falamos há pouco, podíamos falar de empresas de medicamentos, hoje eu estou super medicamentosa, né? Mas podíamos falar de empresas de medicamentos, a gente olha, mas essa empresa eu conheço, esse medicamento eu já tomei, etc. Isso tudo é fidelização, ou seja, isso tudo é fortalecimento de marca. A diferenciação de produtos, de serviços e estratégias, ou seja, empresas que têm um know-how X em determinada questão. Vou usar um exemplo, gente, que até foi de uma conversa de ontem, até acaba me surgindo na cabeça, mas que é muito interessante, que vai muito ao encontro dessa ideia de diferenciação de produtos e serviços. Existe um serviço que já existe há anos, mas que hoje tem sido bem movimentado, digamos assim, do ponto de vista comercial, que é o serviço de lavagem de estofados, de lavagem de tapetes, enfim, dentro da própria residência. É um serviço diferenciado que usa uma série de produtos. E os primeiros serviços que se tiveram nesse sentido, que se implementaram nesse sentido, desenvolveram um know-how naquela área específica, né? E isso tem muito a ver com o desenvolvimento das estratégias, né? Então, eu não me recordo o nome da empresa, daqui a pouco vem. Mas ontem a conversa era exatamente essa. Uma me dizia assim, tá, mas ele usa o mesmo produto daquela empresa X, né? Que era o nome tal.
Então, o know-how ficou vinculado àquela empresa. É claro que, né, os demais podem utilizar o produto, etc. Existe todo um movimento em cima disso. Mas a importância dessa definição estratégica dessa inovação dentro do mercado. A obtenção do monopólio, né, que é o registro de patentes, e isso tem uma limitação temporal, né, então é importante dizer isso, né, para que se tenha, então, o registro efetivamente da patente daquela inovação ou daquele modelo de utilidade que foi pensado, e a manutenção à frente dos concorrentes, ou seja, a ideia dos segredos de negócio ou da propensão a se ter. Ai, meu Deus, o nariz está horrível. A se ter um processo que faça com que a gente atraia efetivamente os clientes em razão dessa agilidade, dessa celeridade ou da melhor qualidade em relação à entrega que é feita por essa empresa. Como é que é feita essa proteção, né? Quem é que fala isso? Quem é que nos diz isso? Então, existe um acordo sobre os aspectos de direito da propriedade intelectual, que é chamado TRIPS, né? Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Por quê? Né? Porque existe um acordo em função de nós termos uma proteção também do ponto de vista internacional. Né? Então, o Brasil ele se torna signatário desse acordo internacional a partir de 1994, e ele vai estabelecer um padrão mínimo de proteção, né, a essa propriedade intelectual, ou seja, existe um movimento no sentido de se garantir a inviolabilidade desses direitos. Dentro disso, gente, isso tem um alinhamento efetivo com a própria Constituição. Então, a própria Constituição determina, né, como uma das proposições do artigo 5º, dizendo assim, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Daí aqui entrando na ideia, né, na estrutura do que a gente chama de direitos autorais, por exemplo. Né? Então, o quanto nós vamos ter o que nós chamamos de copyrights, né, os direitos de reprodução ou de utilização dessas obras. Né? Então, o quanto se tem nos direitos reservados em relação a essa questão do registro efetivo dos direitos autorais. Da mesma forma, a legislação vai dizer: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, ou seja, por um tempo, por um período, né? Bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Né? E aí, aqui entrando numa ideia de marcas e patentes, né? Ou seja, numa ideia de proteção efetivamente dos modelos de utilidade, das invenções, da própria marca e também do que a gente vai chamar aí de desenho industrial. Então, dois grandes movimentos. Dentro disso, o que a gente vai ter? Né? Como é que isso vai se desenhar dentro da estrutura do direito brasileiro? A gente vai ter uma legislação que vai trabalhar efetivamente com os direitos autorais, que é o que eu comentava, né? No sentido um pouco mais incorpóreo, né? Ou seja, são aquelas obras que são artísticas, obras literárias, livros, músicas, até mesmo a própria pesquisa científica, né? Se não houver uma ideia de desenvolvimento do ponto de vista industrial, interpretações de artistas, execução de artistas, fonogramas, emissões de rádio e até mesmo softwares, né? Ou programas de computadores especificamente. Por quê? Porque isso é uma autoria intelectual, né? É uma autoria, digamos, pensada do ponto de vista incorpóreo, né? Não há uma efetivação em relação a isso. E aí entra, né, gente, isso é bastante
importante, porque, por exemplo, vocês vão ser pesquisadores, vocês também vão fazer trabalhos, e são coisas simples, né? Mas é para a gente pensar, né? Mas vocês também vão fazer trabalhos de conclusão e vão apresentar. Muitos que estão aqui estão se formando, né? E nesses trabalhos de conclusão, uma das questões mais importantes que vocês têm que se ocupar é justamente de não se apropriar, né, de obras literárias ou de citações ou de informações ou de produções científicas que sejam feitas por outros autores. Então, por isso a referenciação, por que os professores puxam tanto as orelhas de vocês, né? Dizendo, tem que referenciar, tem que dizer de onde veio, etc. Por quê? Porque pela lei da propriedade intelectual, você pode utilizar trechos de obras, não há problema nenhum. Você pode utilizar trechos de obras, inclusive você pode utilizar, por exemplo, em canções artísticas, trechos de canções ou citações de pessoas, mas você tem que dizer de onde veio, né? Você tem que deixar claro que aquilo ali é, abre aspas, não é seu, né? É de outro. E isso tem tudo a ver com a questão do direito autoral, dos direitos conexos, né? E da própria questão do desenvolvimento de software. Da mesma forma, a gente vai ter a proteção relacionada aos direitos de propriedade industrial, ou seja, o que a gente chama de marcas, de patentes, de desenho e modelos industriais, né? Modelos de utilidade, modelos que tenham uma proposição efetiva para se criar, né? Pensando, gente, e isso é importante, a patente nada mais é do que fornecer, né, através do Instituto Regulador, que é chamado INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que ele vai conceder, então, o registro, a patente efetiva, né, o direito, a patente nada mais é do que a concessão de um direito, e a proteção desse direito por um determinado período, né? Via de regra, em torno de 20 anos, né? O prazo máximo, sendo que em algumas situações, como por exemplo nos modelos de utilidade, ou seja, você altera a utilidade, a utilização, a proposição da utilização de um determinado produto que já existe, ou seja, não é uma invenção, não é algo novo, você vai ter aí 15 anos. Para nós não interessam muito esses prazos, mas é mais para a gente conhecer, para a gente entender como isso funciona. E ainda o que a gente chama de proteção sui generis. Nessa proteção sui generis vão estar abrangidas, por exemplo, as formas de cultivo, né? Formas inovadoras de cultivo de uma determinada vegetação ou de um determinado produto vegetal, etc. Então, isso também é protegido, porque isso também é criação intelectual, né? Da mesma forma, topografia em circuitos fechados ou outros conhecimentos que possam aparecer. Então, aqui, né, só para a gente olhar um pouquinho do cenário que a gente vai ter dentro desse universo. E aí, gente, a gente começa a olhar como é que a gente relaciona isso, né? Que para nós, como eu disse, não é uma aula de propriedade intelectual, a gente não vai imergir em relação a isso, mas a gente precisa entender como é que se relaciona a questão da propriedade intelectual, que prevê, então, essa proteção da inovação e da expressão criativa e dessa ideia de se proteger de se proteger e de se fomentar o direito à sua própria criação intelectual, mas como isso se relaciona com o desenvolvimento, né? Dentro de uma ideia, e aí dentro dessa ideia de Sherwood, por exemplo, a ideia é justamente que haja uma proteção para que se tenha a possibilidade de desenvolvimento. Por quê? Porque se eu crio, né, eu resolvo, através da minha empresa ou através de um grupo de pesquisa, de um trabalho específico, eu resolvo criar um novo processo ou um novo modelo de negócios, por óbvio que eu quero receber, né? Eu quero ter lucros com isso, eu quero que isso gere, do ponto de vista econômico, um retorno para mim, além de auxiliar no próprio desenvolvimento do país. Então, essa ideia, esse equilíbrio de proteção da propriedade intelectual com o desenvolvimento econômico,
ele tem muito a ver com a questão do crescimento. Então, eu estou inovando para quê? Para que o país possa se desenvolver. Porque se eu não tiver a proteção efetiva em relação àquilo que eu crio, eu não vou criar, né? Eu não vou, não vai haver uma necessidade de se ter uma inovação, porque os outros vão poder copiar, os outros vão poder fazer isso da mesma forma que eu. Isso não vai ser vantajoso, né, do ponto de vista econômico. Então, dentro dessa ideia, né, há uma defesa no sentido de que as inovações vão ser vão servir justamente para aumentar as riquezas, né? Ou seja, vão servir para efetivamente acelerar o crescimento econômico, né? Para efetivamente ter um retorno em relação a isso. E por isso, gente, por isso, né? E isso também no contexto brasileiro acaba sendo uma realidade, que a gestão da inovação, ou mesmo a própria promoção do desenvolvimento econômico a partir da inovação tecnológica, se torna um marco no Brasil. Então, isso, inclusive, é previsto constitucionalmente. A Constituição insere isso como algo importante, como algo relevante, né? Então, há uma importância, se reconhece uma importância, e isso vem a partir de 2015, na emenda constitucional mais expressivamente, né, na emenda constitucional de 85 de 2015, onde vai se tratar, né, da ciência, tecnologia e inovação. Então, o que o Brasil faz? Ele explicita que há uma necessidade de se manter uma perspectiva de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento de inovação, né, no sentido como base para que se tenha efetivamente desenvolvimento desculpa, o desenvolvimento econômico nacional, né? Então, isso é uma preocupação do legislador. E com isso, e como toda política pública, né, como toda a implementação de política pública, ela vem trazendo uma preocupação do ponto de vista do planejamento, ou seja, o quanto nós temos que utilizar esse projeto de desenvolvimento e equalizar isso, né, com a superação das desigualdades regionais, sociais e regionais. Por quê, gente? Vamos lá. Né? Por quê? Porque um dos objetivos do Estado democrático é justamente isso, é a erradicação das desigualdades sociais e regionais. E não é diferente em relação a isso. Então, com isso, gente, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que a Constituição ela vai estabelecer essa política de Estado. Isso é fundamental a gente entender, né? Por quê? Porque ela estabelece uma política de Estado dizendo, olha, cumpre ao poder público, cumpre ao Estado, isso quem está dizendo é a Constituição, no artigo 219 e seguintes, 218 seguintes, desculpa, cumpre ao Estado estabelecer e incentivar uma política de Estado vinculada à inovação, né? Então, o que eles fazem? Eles dizem assim, olha, não adianta a gente pensar ou a gente achar que somente o particular ou mesmo o mercado, como se diz assim, né, vai ser o responsável pela implementação de uma política de inovação. O Estado também tem que estar de acordo e estar e incentivar a iniciativa privada no sentido do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E aí entra uma série de questões, né, que a gente pode começar a pensar, por exemplo, o próprio investimento em pesquisa, a liberação de recursos para o desenvolvimento de científico, a criação de centros de análise tecnológica. Então, tudo isso é uma forma. E aí existe o que eles chamam de adoção da tríplice hélice, tá? Adoção da teoria da tríplice hélice. O que eles fazem? Né? Eles dizem o seguinte: olha, nós vamos utilizar o que eles chamam de fenômeno da desconcentração e da descentralização, que vocês lembram, lá em direito administrativo, né? Ou seja, eu desconcentro, quando eu crio, por exemplo, uma secretaria de Estado, e nós temos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a Secretaria de Ciência, acho que é Ciência e Inovação, acho que é o nome da, ou Ciência e Tecnologia, não me lembro mais, que é da secretária Simone, né? E isso é um fenômeno da desconcentração, porque
porque eu crio um órgão vinculado ao ente federativo, Estado, mas ele é um órgão, um bracinho, né? Que vai operar e vai trabalhar a questão da política, ou ainda de descentralização. Se ao invés de eu criar um órgão, eu crio uma nova entidade administrativa, como, por exemplo, uma autarquia, né? Enfim, né? Que vá trazer essa capilarização. Então, esse é o primeiro grande ponto, né? Quando a gente fala nisso. Por quê? Porque no momento em que a gente estabelece essa política de inovação, isso foi estabelecido como uma política de Estado, a gente vai ter que ter um órgão ou mesmo uma entidade administrativa que seja responsável pela formulação dessas políticas públicas, né? E que possa efetivamente implementar essa política de Estado. E isso, gente, está aí, ó, vem previsto na nossa legislação de maneira mais expressiva ainda, dentro da estruturação do artigo 218. Daí eles vão dizer assim: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação científica e tecnológica, e ainda a inovação. A pesquisa científica terá tratamento prioritário. A pesquisa tecnológica volta-se para a solução de problemas brasileiros e desenvolvimento regional, ou seja, o equilíbrio entre desenvolvimento e a utilização, então, da ciência para isso. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas da ciência, tecnologia e inovação voltados à extensão tecnológica. E ainda, a lei apoiará e estimulará empresas que invistam em pesquisa, criação e tecnologia. Ou seja, o que é isso aqui? O que é o parágrafo 4º? Fomento. Políticas de fomento, ou seja, eles podem assegurar fomento para que isso aconteça. Ainda é facultado ao Estado vincular parcela da receita orçamentária para fomento do ensino e da pesquisa científica. Então, eu posso fomentar o desenvolvimento disso nas próprias empresas e devo ainda, como Estado, né, fomentar o ensino e a pesquisa científica nessa área. Recurso, né? Recurso para a pesquisa científica. Isso é bastante comum, se vocês forem olhar os editais CAPES, etc., efetivamente tem tido editais nesse sentido. O Estado, na execução das atividades previstas, promoverá a articulação entre os órgãos, ou seja, a aproximação entre o público e o privado, e promoverá a atuação de instituições públicas no exterior, ou seja, buscar novas formas para se pensar dentro dessa estrutura. E aí, o que o artigo 219 faz? Ele traz exatamente a questão da integração entre Estado, né? Entre Estado e a iniciativa privada. E aí ele diz assim: o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico. E o Estado formulará o fortalecimento, a formação e fortalecimento das empresas, bem como os demais entes públicos ou privados, da constituição e manutenção de parques tecnológicos e demais promotores, inclusive com incentivos fiscais, tá? Então, isso também é possível. E o que é, então, né, gente, diante disso e diante da própria proposição da Constituição, o que é essa tríplice hélice, né? Onde é que a gente encontra aqui esses elos? Não são concêntricos, são estão se tangenciando aqui, né? E por isso a tríplice hélice é justamente dentro dessa ideia do Sistema Nacional de Tecnologia e Inovação. Então, esse sistema nacional, diante de tudo que é proposto para o Estado, porque eles dizem assim: olha, Estado, você não vai fazer também promoção de ciência e tecnologia sozinho. Você vai fazer isso com o apoio da iniciativa privada e também com o apoio do setor de ensino. Então, essa é a tríplice hélice, ó. É o governo, é o poder público fomentando o ensino, fomentando a pesquisa com sentido de retorno, né? Ou seja, eu invisto em pesquisa, eu fomento o ensino tecnológico, mas eu tenho uma expectativa enquanto governo de que haja um desenvolvimento científico voltado para a redução das desigualdades sociais e das desigualdades regionais.
Da mesma forma, eu faço investimento em fomento com o sentido de geração de emprego, geração de oportunidades, crescimento das empresas, da iniciativa privada, dessa estruturação. Então, há uma ideia de reciprocidade, por isso tríplice hélice, né? Que esse motorzinho aqui dessa hélice, ele só pode acontecer se houver essas três esferas envolvidas e se há um retorno de uma para outra. Então, de nada adianta eu investir em fomento na universidade se ela não fomentar a pesquisa no sentido de se reduzir desigualdade. De nada adianta fomentar a iniciativa privada se não houver um retorno do ponto de vista do crescimento da empresa e do crescimento, por exemplo, de oportunidade de emprego. Então, essa é a tríplice hélice, é dessa forma que o Estado e que a proposição que nós vamos ter, então, via Constituição, vai nos trazer. Da mesma forma, gente, é importante, a gente sempre acaba voltando para isso, né? A gente olhar a própria questão da competência. Então, é uma competência comum, e a competência prevista no artigo 23 é uma competência do ponto de vista sim, Lu, o exemplo do Tecnopucr, sim, inclusive o Tecnopucr recebe fomento. Muitas das pesquisas e do desenvolvimento das pesquisas no Tecnopucr são pesquisas fomentadas pelo Estado do ponto de vista tecnológico, é um parque tecnológico. Sim, excelente exemplo. Tá? É um parque tecnológico voltado para o fomento científico. É super excelente. O que eu dizia? Muito bom. Do ponto de vista das competências, e o artigo 23 fala numa competência administrativa, né, falando em competência comum, e não poderia ser diferente, até porque a gente fala em redução de desigualdades sociais e regionais, a proporcionalizar meios de acesso à cultura, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação é competência de todos os entes federativos, então União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, todos eles, e por isso a ideia de capilarização, então, quanto mais a gente aumenta o sistema de ciência, tecnologia e inovação, melhor a gente se adapta. Por quê? E aqui é muito importante para a gente lembrar, né? A gente tem toda uma questão de regionalização. Não sei se vocês já viram que muitas universidades aprovam mestrados e doutorados ou programas de pós-graduação estrito sensu, aprovam no sentido de ter cursos de mestrado, por exemplo, na redução ou no desenvolvimento regional ou na redução de desigualdades sociais, a depender da nomenclatura, mas é muito comum se falar na questão do desenvolvimento regional. Por quê? Porque é mais fácil de captar fomento, gente, para desenvolvimento de pesquisa. Quando você tem um programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, você pode pensar em trabalhar desde as ciências sociais, desde as ciências de políticas públicas, desde da ciência do direito até tecnologia. Tá? Então, abre um leque maior no sentido do fomento, né, e da busca de fomento via governo para isso. Né? Então, experimentem olhar por aí, vocês vão ver, especialmente em municípios do interior. Tá? E essa descentralização, então, ela vem também descrita dentro da Constituição, né? Além do artigo 23, pela emenda constitucional 85 de 2015, se sedimenta, então, com a inclusão do artigo 219-A, né, dizendo que a União, os estados e os municípios, eles podem estabelecer instrumentos de cooperação, né, para que esse desenvolvimento regional ou para que esse desenvolvimento científico ele aconteça de maneira compartilhada. Então, eu posso compartilhar recursos humanos, a própria estrutura física, etc. Né? Então, isso também vem previsto, desculpa, para que isso possa efetivamente acontecer.
3 pilares são fundamentais, tá? Quando a gente fala no que a gente chama de marco legal, e essa leizinha aqui, a Lei 13.243, de 2016, ela é fundamental para a gente entender o que é o marco legal da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, né? Então, essa é a legislação que vai dispor efetivamente de como esses incentivos ou como esse fomento que eu falava para vocês, ele vai ser disponibilizado ou ele deve ser disponibilizado, e é ela que vai traduzir na legislação esparsa, e a gente vai olhar um pouquinho as legislações a que ela se refere, a forma como isso vai acontecer. Mas, antes disso, é importante a gente entender que há 3 grandes pilares dentro dessa construção, né? O primeiro deles é a ideia de integração, como eu disse para vocês lá no início, né? Não tem como entender a política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil sem entender a união ou a integração entre setor público e empresas privadas ou iniciativa privada, tá? Então, isso é fundamental. Segundo, a visão ou a projeção, né, a ideia de se ter uma simplificação de processos administrativos. Ou seja, essa legislação ela prevê medidas que possam, legislativo não, desculpa, administrativos, socorro, tá? Mas uma legislação que possa levar a simplificação desses processos para quê? Para que não se perca o time, né, gente? Gente, alguém está fechando meu áudio. Já vou parar de falar. Calma. Deixa eu só concluir aqui, que daí já terminamos. Mas é alguém que fecha meu áudio, gente. Não sei o que é. Então, essa simplificação de processos administrativos, né, para que se tenha uma tramitação um pouco maior, mais célere, nessas instituições científicas, nesses ICTs, né, científicas e tecnológicas, e ainda a descentralização, né? Então, o quanto a gente consegue descentralizar e efetivamente fazer com que se tenha um alcance maior em relação a isso. Ainda, essa legislação, ela vai alterar... Ai, desculpa, passei sem querer. Ela vai alterar as legislações existentes e vai introduzir alguns artigos. O que ela faz, então? Né? Ela introduz, então, a forma, como eu disse, de estímulo dessa legislação, e ela vai trazer formas de incentivo em diversas legislações, como, por exemplo, essa aqui é a listinha das que nós vamos ter lá, né? A criação de fundações de apoio, como a gente tem, por exemplo, fundações de apoio são as tidas entidades paraestatais, que estão ao lado do Estado. Então, por exemplo, na URGS nós temos, acho que como é que é? FAPERGS? Não é FAPERGS, ai, não me lembro o nome, agora me fugiu, socorro. Tá? Mas na URGS nós temos uma fundação de pesquisa vinculada à URGS. Ela é uma entidade paraestatal, ela não tem a mesma formatação da Universidade Federal, mas ela é uma fundação que se propõe à pesquisa. Então, há uma alteração da lei das fundações de apoio no sentido da possibilidade de se ter fomento para isso. Ainda, a alteração na própria lei de licitações, né, fomentando que se tenha a caracterização e a inclusão de fomento e de priorização das licitações relacionadas à, à, à ciência, ao incentivo à ciência e à tecnologia, a alteração na própria lei da inovação, etc. Então, ela vai trazer essas formas de incentivo, mais para a gente ter conhecimento. As mudanças principais, gente, a partir disso, né? Só para a gente entender. Primeiro, ela vai permitir que as empresas envolvidas nesses projetos sigam com
a propriedade intelectual dos seus resultados, né? Porque por mais que estejam integrados ao poder público, por mais que recebam fomento para isso, né? Mas elas devem manter a propriedade sobre esses projetos. A permissão, então, para que as universidades possam compartilhar com as empresas para fins de pesquisa os seus laboratórios. Isso tem sido cada vez mais comum, tá? Nós temos empresas que partilham ou que se inserem em universidades com o intuito de pesquisa e de buscar efetivamente novas formas. Isso tem sido bastante comum, um formato bastante comum. Permite ainda o financiamento através da União para participação com capital social minoritário, mas que fomentem o desenvolvimento dessa tecnologia. Vai permitir que as empresas mantenham também os seus resultados, ainda que elas recebam fomento via União ou financiamento de pesquisas via União, além dos fomentos, recebam financiamento. A lei ela tem amplitude nacional, então ela vai se aplicar a todas as unidades federativas, né? As instituições de ciências e tecnologia, elas vão prever, então, uma política de inovação e vão instituir isso, né? Podendo atuar no exterior. Então, isso também veio com o marco legal da ciência e inovação e uma variedade de formas jurídicas para essa atuação, né, relacionada ao movimento das inovações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria dizer. Gente, então, esse processo de inovação, ele passa por uma sedimentação efetiva. Nossa, que gritaria aqui. Ele passa por uma sedimentação efetiva da, da ciência e da inovação, e se cria uma série de instrumentos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nem sempre o fomento ou o estímulo entregue via poder público ele vai ser da mesma forma. E isso veio sedimentado através desse marco legal. Por quê? Porque eles estabelecem uma série de instrumentos, eles ampliam, digamos assim, a forma como vai se poder trazer esse apoio financeiro a essas instituições. Então, por exemplo, os incentivos fiscais, o financiamento direto, né, como é possível até no caso da União, as encomendas tecnológicas, né? Por exemplo, a contratação de uma startup para pensar determinada questão, etc. A concessão de bolsas. Então, eles ampliam o formato, por quê? Porque, na verdade, quando a gente trata de ciência e tecnologia, é muito difícil a gente ter o mesmo formato sempre, né? Porque, por vezes, você vai ter um determinado pesquisador, uma determinada empresa que vai fazer e só ele faz aquilo. Só ele consegue entregar aquele tipo de pesquisa, ou só ele está desenvolvendo aquele tipo de pesquisa. E isso se torna fundamental. Então, é importante que, primeiro, os dois grandes pilares do marco legal da ciência e da tecnologia, estão justamente nisso. Primeiro, ampliar as formas de financiamento ou de incentivos, e segundo, manter a propriedade, a proteção à propriedade intelectual daqueles projetos que são elaborados ou que são financiados via governo, né? Então, esses são os dois movimentos pensados, né, e trazidos pelo marco legal da ciência e da tecnologia. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Ai,
É FAPERGS, não é? Não, não é FAURGS. FAPERGS. Eu não estou errada no nome. É FAPERGS. Eu fiquei com medo de dizer FAPERGS, porque eu estava na cabeça FAPERGS, mas não tinha certeza. Mas é FAPERGS. Acho que é assim. Gente, esse material está disponível para vocês. A gente vai seguir falando na aula que vem um pouquinho sobre isso e aprofundando em algumas questões mais adiante. Essa leizinha é uma lei gigantesca, tá? Não há necessidade de vocês fazerem uma leitura tão completa, mas espiem, deem uma olhada, né, no marco legal. É importante situar algumas coisas, né? Claro, eu trouxe os pontos mais importantes relacionados à política, mas tem muitas outras coisas a serem ditas e trabalhadas. Bem, Bem, até segunda vou lançar os 2 trabalhos, então, que daí vocês já ficam organizados, já conseguem ir trabalhando nisso, até em função do avançado do semestre. A gente nem se dá conta que é junho, e, enfim. E quero desejar a todos uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana. Aproveitem bastante, estudem bastante, como sempre, e fica aí, né, um desafio para a gente seguir pensando um pouquinho o direito à inovação. Tá bem? Em seguida, eu baixo os vídeos também e deixo disponíveis para os colegas. Vou encerrando aqui a gravação. Qualquer coisa, me